Por que os quadros de bicicleta estão quebrando mais? A verdade que ninguém te conta. A quebra de quadro não é acidente, não é azar, não é má sorte. É consequência direta de escolhas. E essas escolhas são feitas nas pranchetas de engenharia, na planilha de custos da empresa e, infelizmente, também na cabeça do consumidor que, muitas vezes, foi educado a olhar a bicicleta da forma errada. Essa educação muitas vezes prioriza métricas de peso em detrimento da robustez estrutural, influenciada por um marketing que associa leveza diretamente à performance superior para os ciclistas de todos os níveis. Inclusive, é importante entender que a obsessão por leveza é um conceito historicamente importado do ciclismo de alto rendimento, onde atletas profissionais, com suporte técnico, mecânico e financeiro, usam equipamentos projetados para durar uma temporada e não uma década. Quando essa lógica é aplicada no mercado consumidor, ela gera um descompasso brutal entre expectativa e realidade. O caso do quadro da Caloi FS 2024 não é uma aberração isolada, é um sintoma. E se você acha que isso é exclusivo de quadros de alumínio, sinto te dizer, quadros de carbono também trincam, também quebram, também acumulam microfissuras invisíveis que, um dia, cobram a conta. Em quadros de carbono, essas quebras podem ser catastróficas devido à natureza do material e à forma como as fibras falham sob o estresse ou impacto. Existem estudos na engenharia de materiais que mostram que, diferente dos metais, as falhas no carbono tendem a ser abruptas, sem aviso prévio, tornando os danos potencialmente muito mais perigosos, principalmente quando a detecção preventiva é praticamente impossível a olho nu. A busca insana pela leveza tem um preço, e adivinha quem paga a conta? Você. Essa busca, frequentemente alcançada através da redução das seções transversais dos tubos e da utilização de menos materiais, diminui inerentemente a resistência à fadiga e a capacidade de suportar cargas. Inclusive, essa prática, que pode ser tecnicamente viável em marcas que investem milhões em desenvolvimento, simulações estruturais e testes não destrutivos, torna-se extremamente arriscada quando aplicada em escala de produção voltada para mercados onde o corte de custo é regra e não exceção. O mercado encontrou uma fórmula quase perfeita: vende leveza como sinônimo de performance, cobra mais caro e entrega menos material. Simples assim. E quanto mais o consumidor se convence de que a bicicleta tem que ser leve a qualquer custo, mais esse ciclo se retroalimenta. Testes de laboratório demonstram claramente a correlação entre a redução de material e a diminuição da vida útil sob cargas cíclicas. Para quem nunca ouviu falar, cargas cíclicas são exatamente o que acontece toda vez que você sobe na bicicleta. Pressão no pedal, vibração no asfalto, compressão em lombadas, torção nas curvas. Tudo isso são ciclos de carga que, somado ao longo do tempo, são o que realmente destrói um quadro. Leveza não é de graça. Você não tira 500 gramas de um quadro sem tirar também vida útil, resistência e segurança. Dá para fazer quadros leves e resistentes? Dá, mas isso custa engenharia de alto nível, materiais caríssimos, processos industriais de ponta e testes rigorosos. Tudo o que você não encontra em bikes premium vendidas no Brasil, que lá fora seriam bikes de entrada. A engenharia de ponta envolve simulações avançadas de elementos finitos para otimizar distribuição de material sem comprometer a integridade estrutural, além de protocolos de testes que simulam anos de uso real. E detalhe, essas simulações precisam ser feitas por engenheiros especializados com domínio profundo em dinâmica estrutural, materiais compostos e análises de falha. Não é simplesmente desenhar um quadro bonito em software 3D, como muitos imaginam. Alumínio, o material que não perdoa erro. Aqui vai uma verdade dura. Alumínio não tem limite de fadiga. Nenhum. Toda vez que você pedala, vibra, sobe um meio fio, desce uma trilha ou toma uma pancada, ele sofre. Mesmo que seja uma carga pequena, ela se acumula. E adivinha onde vai estourar? No ponto mais fraco, que, coincidentemente ou não, é sempre o mesmo em vários quadros que quebram em série. Esses pontos fracos são frequentemente áreas de concentração de tensão, como soldas mal executadas, mudanças abruptas de seção ou furos para passagens de cabos que não foram adequadamente reforçados. E não é só isso.
Até mesmo a qualidade do tratamento térmico após a soldagem influencia drasticamente a resistência do alumínio. Sem um tratamento adequado, a região próxima à solda perde prioridades mecânicas, tornando-se um convite aberto para rachaduras e falhas. Por que isso não acontecia tanto com as bikes antigas? Porque eram superdimensionadas, paredes mais grossas, geometrias mais conservadoras, menos preocupação em entregar uma bike leve e moderna. Para quem, na prática, não precisa disso. E sim, eram mais pesadas, mas também eram muito, mas muito mais duráveis. A durabilidade era garantida por um fator de segurança maior no projeto, utilizando mais material do que o estritamente necessário para suportar as cargas esperadas. Na prática, era como se projetassem para que o quadro aguentasse não apenas o uso, mas também eventuais abusos, impactos inesperados e até erros de fabricação. E o carbono é a solução? Não. O carbono é um material incrível, quando bem feito, só que ele também tem seus limites. Diferente do alumínio, ele não sofre fadiga da mesma forma, mas é extremamente sensível a impactos, microfissuras internas e falhas de laminação que você nunca vai ver até o dia que ele simplesmente explode. A resistência do carbono depende criticamente da orientação das fibras, da qualidade da resina e do processo de cura. Falhas nesses processos podem levar a pontos de fraquezas invisíveis. E vale reforçar, qualquer impacto lateral, qualquer aperto excessivo de abraçadeira, qualquer pequena batida contra obstáculos pode iniciar um processo de delaminação interna que, com o tempo, compromete completamente a estrutura, sem qualquer sinal visível na parte externa do quadro. Quadros de carbono que vêm de linha de produção com controle de qualidade fraco são, na prática, uma bomba relógio. E não se iluda, carbono barato não existe, existe carbono mal feito. E o que não falta no mercado são quadros de carbono de entrada que são, na verdade, armadilhas embaladas em verniz brilhante e adesivos bonitos. Um controle de qualidade inadequado pode não detectar bolhas de ar entre as camadas de carbono ou desalinhamento das fibras, comprometendo significativamente a resistência do quadro. E isso não é uma suposição. Existem registros técnicos, inclusive laudos de engenharia, que documentam falhas estruturais em quadros que, visualmente, pareciam perfeitos, mas que internamente estavam completamente comprometidos. A mentira do bike cara igual bike indestrutível. Aqui no Brasil, bike de 15 mil reais é vendida como topo de linha, mas essa mesma bike, lá fora, é vendida como modelo básico, de entrada, para quem quer começar no esporte. O problema é que o consumidor brasileiro foi ensinado a achar que preço é sinônimo de qualidade. E não é. O preço elevado muitas vezes reflete os componentes, transmissão, suspensão, freios e não necessariamente uma construção de quadro mais robusta. Inclusive, isso é um reflexo direto do nosso mercado, onde a carga tributária, os custos logísticos e a margem de lucro das empresas inflacionaram o preço final sem necessariamente agregar valor estrutural ao produto. O quadro que quebra na bike de 8 mil reais é, muitas vezes, o mesmo quadro que está na bike de 20 mil reais, com a diferença de que, na mais cara, colocaram um câmbio eletrônico, uma suspensão mais sofisticada. Só que isso não muda absolutamente nada na resistência estrutural do quadro. A arquitetura fundamental do quadro e os processos de fabricação são os mesmos, independentemente dos componentes anexados. O que muda é apenas o apelo comercial, não a durabilidade real da estrutura. Então, a culpa é só do projeto? Não, é uma soma perversa. Projeto otimizado no limite da segurança ou além dele para reduzir peso. Isso significa margem de segurança menor, tornando os quadros mais suscetíveis a falhas sob condições de usos mais exigentes. Inclusive, há casos documentados na indústria onde alterações mínimas na espessura dos tubos, às vezes de décimos de milímetros, foram suficientes para transformar um quadro robusto em um candidato a rachaduras precoces. Corte de custos em materiais, soldas, acabamentos internos e controle de qualidade. Materiais de qualidade inferior, soldas com menor penetração e inspeção menos rigorosas contribuem diretamente para a fragilidade do produto final. E vale lembrar, defeitos internos como porosidade nas soldas ou microtrincas muitas vezes
passam desapercebidos por falta de inspeção não destrutiva, como ultrassom industrial ou raio-x, que são procedimentos caros e pouco utilizados na produção em massa. Marketing agressivo que faz você acreditar que precisa da bike mais leve, mais moderna, mais agressiva, mesmo que seu uso não justifique isso. Esse marketing explora o desejo da performance e status, muitas vezes ofuscando a importância da durabilidade para o uso real do ciclista. É um jogo psicológico perfeitamente orquestrado, onde você é levado a acreditar que, sem aquela bike mais leve e cara, você será automaticamente um ciclista pior. Uma falácia que se repete há décadas. Consumidores que, muitas vezes, estão mais preocupados em agradar o pelotão do que entender que o que realmente faz diferença para eles. A pressão social e a busca por aceitação pode levar a escolhas baseadas em modismo em vez de necessidades práticas e durabilidade. É a síndrome do comprar para ser aceito que já contaminou o mercado da bike, da mesma forma que contaminou o mercado automotivo, da tecnologia e da moda. E qual é a saída? Voltar para as bikes pesadas dos anos 90? Não necessariamente, mas é preciso entender uma coisa muito simples que o mercado não quer que você perceba. Durabilidade, leveza e preço não coexistem. Escolha 2, o terceiro você vai sacrificar. Quer leve e barato? Vai ser frágil. Quer leve e resistente, vai ser muito caro. Quer resistente e barato, vai ser mais pesado. Não existe mágica, não existe almoço grátis. Existe física, engenharia e realidade. Conclusão e tapa na cara final. Se você compra uma bike leve achando que isso vai transformar você em um ciclista melhor, sinto muito em te dizer, você caiu no conto do marketing. Se acha que uma bike de 20 mil reais é indestrutível, você está confundindo preço com engenharia. Se acha que quadros de carbono são eternos, prepare-se para uma conta alta no dia em que aparecer aquela microfissura invisível, que não era tão invisível assim. A indústria vende leveza, vende ostentação, vende status, mas ela não te vende sinceridade. Isso você só encontra aqui, no dia em que seu quadro abrir no meio.